Povo de Deus, sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso sexto estudo de discipulado, o estudo de instrução, de orientação da palavra do Senhor, de aprendizado. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho do Novo Testamento, Marcos, capítulo 1, versículo 4. Eu gostaria de estar lendo com você, vou abrir a minha Bíblia aqui também, e nós vamos nos debruçar sobre esse estudo. O estudo sobre o batismo cristão. Marcos capítulo 1, versículo 4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Uma breve oração. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, concede sabedoria, concede orientação, discernimento. Abre a nossa mente, o nosso entendimento para que nós possamos compreender, Deus, a sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A igreja é uma organização instituída para arrebanhar o povo de Deus, com a finalidade, o propósito de cuidar em todos os aspectos da vida, ou seja, fisicamente, emocionalmente, principalmente espiritualmente, já que somos seres espirituais. O batismo é a porta de entrada na igreja. O batismo é um sacramento no Novo Testamento, um sacramento instituído por Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, nos versículos de 18 a 20, Jesus assim disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O batismo não somente admite a pessoa na igreja como membro, mas também serve de sinal da aliança, o pacto da graça de Deus, pela sua união com Cristo, que nos favorece pelo perdão de pecados, pela libertação do poder do pecado, mediante a consagração de nossas vidas ao Senhor nosso Deus e Pai. A palavra sacramento ela foi usada por Tertuliano, um cristão, teólogo, apologista, defensor do Evangelho. Ele viveu entre 160 e 220 depois de Cristo. Tertuliano usou a palavra sacramento em relação à ceia do Senhor e o batismo para designá-los como os dois únicos sacramentos deixados por Jesus Cristo, para serem observados pelos cristãos. Estes sacramentos, eles simbolizam, selam e aplicam ao cristão os benefícios da salvação em Cristo. Sacramento era o nome dado também ao juramento que o soldado romano fazia de fidelidade até a morte em relação ao rei. No batismo cristão, faz-se um juramento de fidelidade a Jesus Cristo até a morte. Os cristãos fazem isto. João capítulo 12, versículo 25, assim informa a palavra de Deus: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Portanto, a participação do cristão na ceia do Senhor reafirma este sacramento. O significado do batismo. Na antiga aliança, circuncisão, como sinal do pacto da graça estabelecido em Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 10, o Senhor nosso Deus e Pai diz assim a Abraão: esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. No Novo Testamento, na Nova Aliança, deixa de ser circuncisão, passa a ser batismo. Sinal atualizado.
batismo como o sinal e o selo da nova aliança em Jesus Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 13, assim nos informa a palavra do Senhor. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. A justiça de Deus cumprida em Cristo, sua morte, sua ressurreição, marcam a nova aliança, a manifestação da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, assim diz a palavra do Senhor. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. No Pentecostes, a descida do Espírito Santo prometido pelo Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 4, assim nos informa a palavra do Senhor. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 21. O apóstolo Pedro prega a mensagem, o sermão, afirmando que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e chama a todos para que, a partir de agora, arrependam-se e invoquem o nome do Senhor Jesus Cristo para a salvação. Atos capítulo 2, versículo 36, assim diz a palavra do Senhor, Deus o fez Senhor sobre todas as coisas. Deus fez Jesus Cristo Senhor sobre todas as coisas. Atos capítulo 2, versículo 37, assim diz. A multidão pergunta a Pedro, irmãos, que faremos? Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O batismo sela a nossa união com Cristo. O batismo significa imersão em Cristo. Nunca se esqueça disso. Batismo significa imergir em Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo afirma que fomos crucificados em Cristo. O nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz assim, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Romanos capítulo 6, versículo 8, assim diz a palavra do Senhor. Se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Jesus ressuscitou. Segundo de Timóteo, capítulo 2, versículo 11, diz assim, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. As provas da nossa ressurreição em Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E as bênçãos de Deus em Cristo? O batismo é um meio de graça que Deus usa para nos transmitir bênçãos. O pacto da redenção, ele foi estabelecido. O pacto da redenção, o pacto da libertação foi estabelecido antes da fundação do mundo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O Filho se coloca no lugar do pecador e faz a expiação do pecado, assume a culpa que era nossa, suporta o castigo necessário, pois a justiça de Deus precisava ser cumprida. A justiça de Deus é reivindicada. Deus é justo e a sua justiça reivindica um sacrifício. No pacto da graça, estabelecido na eternidade, a graça de Deus vem ao encontro do ser humano pecador. Deus em Cristo nos salva. Em Cristo nós pertencemos ao Senhor. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, assim diz a palavra do Senhor. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O batismo é, portanto, o selo da propriedade divina. Somos propriedade exclusiva de Deus. Isso é vínculo, isso é pertencimento. Os tipos de batismo. A forma de batismo não está claramente definida na Bíblia, mas nós podemos interpretar, levando em consideração os textos. O batismo por imersão. Os que assim batizam colocam a pessoa de corpo inteiro sob a água. Entendem que batizar significa imergir, descer. Dizem que João Batista batizava as pessoas imergindo-as nas águas do Rio Jordão. Informação esta que nós não encontramos nas Escrituras. O batismo por imersão perde força em João 10:40, que nos informa: então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou. Os imersionistas, os que creem no batismo por imersão e assim o praticam, afirmam que Jesus foi batizado por imersão. Porém, a Bíblia não confirma tal informação. A Bíblia nos informa que João Batista batizava multidões de pessoas. Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Mas não informa se as pessoas eram submersas ou não nas águas. Vamos observar agora o batismo por aspersão. No Pentecoste nós temos a informação. Atos capítulo 2, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Em Jerusalém não havia rio. E os tanques que haviam na cidade não eram suficientes para batizar tanta gente, se fosse por imersão. Sem considerar o tempo para batizar de um a um. Malaquias capítulo 3, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. O Senhor disse que enviaria um mensageiro que lhe preparasse o caminho. Nós estamos falando aqui de João Batista, aquele que prepara o caminho ao Senhor. Ele está aqui profetizado na palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 10, o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que a profecia era sobre João Batista. Malaquias capítulo 3, versículo 3 diz: a profecia informa que o mensageiro purificará os filhos de Levi. Números capítulo 8, versículos de 5 a 7, e nos informa como era feita a consagração dos levitas. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e os purifique. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles. Fará com que rapem o corpo todo e lavem as roupas para que se purifiquem. A purificação se daria por aspersão. O aspergir água sobre as pessoas. Muitos sacerdotes, filhos de Levi,
foram batizados por João Batista. Isso é verdade. A Bíblia atesta, e também nós temos informações que nos levam a isto. O próprio João Batista dizia. Ezequiel capítulo 36, versículo 25, assim diz a palavra do Senhor: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Nós concluímos dizendo que a quantidade de água ou a forma com que se realiza o batismo não é o que importa. No batismo, a água é tão somente um símbolo, mas sim, o que importa é como é feito o batismo. E a promessa do Senhor Jesus Cristo, assim nos informa, Atos capítulo 1, versículo 5. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. A experiência do apóstolo Pedro em relação a Cornélio e a sua família, e como este receberam o batismo com o Espírito Santo, vocês se lembram? Atos capítulo 11, versículo 1, versículo 16. O apóstolo Pedro testemunha que quando começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Ele está se referindo ao Pentecostes. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, assim diz a palavra do Senhor: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Informamos agora que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil pratica o batismo por aspersão, por ser mais prático e também por poder fazê-lo em todo e qualquer lugar ou circunstância, e também com qualquer pessoa, mesmo esta pessoa estando enferma, idosa ou paralítico. Nós cremos que Deus não nos condiciona a uma forma discriminando assim algumas pessoas, principalmente os deficientes físicos. E a forma de batismo por aspersão que praticamos não discrimina ninguém. A pessoa que já recebeu Jesus como Salvador e Senhor está salva, quer tenha sido batizada ou não, pois não é o batismo quem salva. Quem salva é Jesus Cristo. Nós temos um exemplo muito evidente na Bíblia. O exemplo do ladrão da cruz, aquele que fora crucificado ao lado de Jesus. Mas, porém, quem recebe a Jesus como seu Salvador e Senhor, confirma pelo batismo, sente o desejo, a vontade de se batizar. Nós, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós aceitamos o batismo das pessoas vindas de outras denominações evangélicas tradicionais, inclusive católicos, desde que o batismo tenha sido feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós informamos também que não temos nada contra as pessoas que desejam se rebatizar. Amém? Na próxima lição nós vamos ver o batismo cristão de crianças. Um abraço, Deus os abençoe. Fiquem com Deus.